Gabi De Angelo, vamos começar falando dessa questão do Nicolas Ferreira. Aliás, esse é o tema principal de hoje, viu? O tema é importantíssimo para a gente discutir, Gabi, e eu tenho certeza que tem muita informação a respeito disso. Seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde. Bom dia para você. Bom dia, Wellington. Bom dia para você, bom dia para todos os colegas aqui do estúdio e bom dia para a audiência maravilhosa da Auriverde Brasil. Wellington é a pauta do dia, é o tema do dia, não tem como a gente fugir. E para a audiência rotativa aqui do nosso programa e também para quem ainda não entendeu o que está acontecendo, eu vou contextualizar essa história da caminhada do Nicolas e depois a gente vai assistir o vídeo que ele mesmo gravou para o Instagram explicando certinho. Então eu tenho aqui uma matéria do O Globo que explica. O deputado federal Nicolas Ferreira anunciou nesta segunda-feira o início de uma caminhada de 7 dias no interior de Minas Gerais até Brasília em resposta às prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O trajeto foi iniciado no município de Paracatu, próximo à divisa com Goiás e distante aproximadamente de 240 quilômetros a pé da capital federal. A ação foi anunciada pelo parlamentar em um vídeo publicado nas redes sociais. Nicolas também disse que a iniciativa, intitulada Caminhada pela Liberdade e Justiça, também serviria para dar esperança para aqueles que já desistiram. E relembrou que os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, realizados há 10 anos em 2016. Em seguida, o deputado também mostrou aos seguidores o início da caminhada pelo quilômetro 30 da BR-040, na altura da cidade de Paracatu. Vou pedir para o Edson, por gentileza, colocar o vídeo do Nicolas, em que ele explica a ideia de sua caminhada. Fala pessoal, eu terminei de uma agenda aqui em Minas Gerais e confesso para vocês que eu ia voltar para casa. Mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo. Enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né? Onde nada mais abala a gente. E essa indignação que vocês sentem, né? Esse sentimento de impotência não é só seus. Eu, como deputado federal, eu sou testemunha, né, de quantos deputados e senadores, não são todos, né? Pelo contrário, uma parte ficam realmente o mesmo sentimento de vocês, né, de impotência perante as prisões injustas, né, do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seu, né, é um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia, né, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para a invisibilidade, como se assim a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico, para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está, e principalmente para trazer esperança. Para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo, né, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar a Dilma, a gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Então, saiba que você não está sozinho e todos os meios de ação eles nos tiraram, jurídicos, legislativos, mas sobrou uma coisa que talvez seja mais importante, sobrou a nossa voz. Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, enfim, até Brasília. Borgo, essa primeira manifestação do Nicolas é importante porque ela explica, como disse a Gabi, explica esse formato dessa ação, dessa mobilização em que ele fará essa caminhada. Ele disse que está pensando já há algum tempo, que o seu coração estava pedindo por uma mobilização desse sentido, e ele inicia esse trajeto, e é um trajeto longo, né? É um trajeto que ele vai percorrer vários dias
para chegar em Brasília no domingo para esta caminhada. Nós temos imagens em tela para quem acompanha no YouTube, inclusive, do Nicolas conversando com apoiadores que passam pela rodovia e que percebem essa mobilização, essa caminhada, e que param para fazer foto, para conversar, para tirar uma foto, fazer um vídeo, conversar com o Nicolas e incentivá-lo a continuar nessa caminhada. É claro que tem muita gente que não consegue, Borgo, sair de casa, ir para Brasília, e tem os seus afazeres e tal, mas é um momento importante para chamar atenção, e é isso que o Nicolas tentou fazer e conseguiu. É muito, muito, muito importante. São ali em torno de quase 40 quilômetros por dia. Não é qualquer um que tem condições de andar. Agora, mesmo que não consiga, vai lá, anda um pouquinho, faz um dia, faz um período. O importante é dar apoio a essas pessoas. Wellington, o parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, não tem tanta força assim quanto as pessoas imaginam. Quando unido no parlamento, né, aí você tem uma força muito grande porque você é um poder. Se você não é a maioria, e nesse caso a maioria que nós temos em Brasília, infelizmente, é de corruptos, né, não é nem de um partido, é de corruptos. A minoria ali que é antissistema fica sem ter ali muitas ferramentas. Por quê? Você vai propor o quê? Um impeachment? Depende do presidente da Câmara, do Senado, para pautar. Então fica nas mãos dele. Vamos cobrar o deputado tal. Se não tiver, veja o Jordi. Ele fez ali, ele deu início à colheita de assinaturas para a CPMI do Banco Master. Tem diversas assinaturas. O presidente do Congresso não termina o recesso. Tem que esperar o recesso. Depois, quando terminar o recesso, ele tem que ver se vai colocar... Apesar que a CPMI é obrigatória, vai ter que ser instaurada se não tiver ali nenhuma maracutaia, né? Mas um pedido de impeachment depende do presidente do Senado. Na votação, por exemplo, a hora que instaura uma CPMI, excelente, precisa. Na composição, para ver quem que é o presidente e o relator, é maioria. E a maioria de corruptos. Então veja que normalmente o que acontece? Aquele deputado... E isso não é só em Brasília não, viu, Wellington? Isso acontece nos municípios. Aquele vereador, aquele deputado estadual, aquele deputado federal, que ele não assina a comissão especial, a comissão parlamentar de inquérito, porque ele está blindando a roubalheira maracutaia, lá na frente ele quer fazer parte como presidente ou como relator. Normalmente é isso que acontece, com exceções. Ele não assina, por quê? Porque ele tem rabo preso, ele precisa preservar a maracutaia. Quando foi instaurado, aí ele quer ser o presidente. E geralmente, quanto mais podre é a pessoa, mais a facilidade que ela tem de ser o presidente ou relator. Lembra a CPMI do circo? Na época da saúde? Quem que era o presidente e o relator? Então, existem casos aí, e acaba sendo infelizmente a maioria... quando tem muita podridão, sabe? Quando eles querem esconder mesmo. Eu estou curioso para ver a CPMI do Banco Master, quem será o presidente e quem será o relator. Porque do jeito que há ali uma blindagem, um medo em Brasília, provavelmente eles vão colocar as piores pessoas. A CPMI do INSS foi um cochilo que o sistema deu lá, aí eles conseguiram se articular. Ótimo, o presidente, o relator, mas... normalmente acaba tendo uma blindagem. Então esse ato do Nicolas é um ato muito, muito, muito importante. Por quê? Porque une o povo, une a direita. Não era essa fala ontem? De unir a direita, de unir... Esse é o momento. Não importa quem que fez a manifestação, quem que está na caminhada, quem que vai falar, quem que vai usar... Não importa. Juntem forças. Quem puder, vá lá com o Nicolas. Acompanhe, fica lá meia hora, uma hora, passa o dia. Óbvio, muitas pessoas trabalham, né? Cada um tem a sua função. A maioria, né, trabalha. Tem gente que não tem essa disposição. Agora, às vezes a pessoa é um político com mandato, a pessoa está de férias. Enfim, quem puder, acompanhe. Não deu, faça na sua cidade. Vamos nos movimentar. Principalmente político com mandato. Aliás, o que vai aparecer de político com mandato, que até ontem estava quieto, calado, mudo... E agora
faz a diferença, quanto mais gente melhor, eu concordo com isso. Numa caminhada dessa, acho que dificilmente essas pessoas vão. Por quê? Mas Porque no hype, hein, cara? No hype de aparecer no vídeo do... O Nicolas... Porque, por exemplo, ontem eu vi o deputado Gayer chegando, e aí o Nicolas faz um vídeo dele, um vídeo com ele. E aí, se você pegar e surfar na onda do Nicolas, pode ser que tem um monte de gente que queira. Não sei, o Nicolas também não é burro, não é? Vai saber dosar e colocar quem de fato está na briga pela liberdade do Brasil. Agora, a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas as pessoas que pelo menos até esse momento aparecem, que demonstram que estão empenhadas, Borgo, nesta caminhada e neste movimento, são pessoas que de fato estão brigando pelo Brasil, estão de forma direta ou indiretamente lutando contra essa injustiça sofrida pelo presidente Bolsonaro. E esse é só um gatilho. Quem não pode ir lá para Brasília, faz na sua cidade, faz nas redes sociais, enfim. É um gatilho para a população se levantar novamente. Nós vamos desentregar o país. Olha o que está acontecendo no Irã. A guarda revolucionária lá, metralhando a população. Metralhando, sangue frio mesmo, chegando com metralhador e matando. Olha na Venezuela. A polícia lá, os coletivos, estão entrando dentro da casa das pessoas, das casas. Se tiver Starlink, por exemplo, prendem, matam. Da polícia lá, né? A polícia do Maduro, do golpe, eles vão no celular das pessoas, pega lá, coloca na busca, tem Maduro, tem. O que estão falando? Tá falando mal do Maduro? Prende. Liberdade de expressão acabou, jornalistas presos. Será que é isso que nós vamos deixar acontecer? Depois lá na frente fica difícil voltarem. Se agora já está difícil brigar com o regime, imagina a hora que eles dominarem tudo. Pois é. Bom, a gente começa o programa falando dessa manifestação e já recebo por aqui também o Dr. Cláudio Cofoni conosco para mais essa edição. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Gostaria de pegar a sua opinião também em relação a essa mobilização, essa caminhada que segue aí até o final de semana rumo a Brasília. Bom dia. Muito bom dia, Wellington. Muito bom dia a todos os colegas aqui do estúdio e da Ouro Verde no Brasil e no mundo. O que o Nicolas faz, a primeira coisa que eu digo é ficar de pé e bater palmas. A segunda coisa, eu concordo com o Borgo. Vamos todos nos unir a essa marcha. Se essa marcha ela pretende acabar em Brasília no domingo, quem mora na região que puder, sai andando na sexta-feira à tarde. Sabe aquele negócio sextou? Vai caminhar com o Nicolas. Sábado, quem puder, se junte à marcha. E domingo, juntemos centenas de milhares de brasileiros em Brasília para fazer essa marcha. Essa marcha que o Nicolas está desenvolvendo... Aí eu falo como um bom velho, né? Porque velho serve para isso, né? A gente sabe mais da história. Ela repete, ela pode repetir. Eu convido junto com o Nicolas, eu convido junto com todo mundo que apoia. Vamos repetir a Marcha da Liberdade. A Marcha da Liberdade, primeira, mais famosa da história, começou dia 12 de março de 1930. 12 de março de 1930. Quem começou a Marcha da Liberdade foi chamada também de Marcha do Sal ou Marcha Dandi. Quem criou ela e desenvolveu esse ato foi Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, o nome dele, Mahatma, na verdade, né? Mahatma quer dizer alma grande. O nome dele é Karamchand Gandhi. Ele é um hindu, um indiano, que fez faculdade de Direito, uma família brahmana, uma família nobre da Índia. Nasceu lá em 1869, 1870. E ele foi estudar Direito, fez faculdade de Direito lá na Inglaterra. E tem até umas histórias muito legais sobre ele, mas assistam o filme Gandhi, dos anos 80, deve ter por aí até hoje. Ele fez faculdade de Direito e foi morar na África do Sul. E lá ele viu que o apartheid da África do Sul, no começo do século XX, também afetava os indianos, e haviam centenas de milhares de indianos. Então ele como advogado, virou um advogado em defesa do direito das pessoas, direito civil. Aí ele foi chamado, contratado, levado para a Índia, vários anos depois, e para implantar pelo partido da Índia, para implantar um movimento de confronto ao Império Britânico, que era dominador da Índia. A Índia era colônia do Reino Unido, da Inglaterra, para poder fazer a independência da Índia.
Então, quando ele fez isso, Wellington, em 1930, ele lançou essa Marcha do Sal, ou Marcha Dandi, ou Marcha da Liberdade. E aí tem uma primeira coisa que me chamou a atenção, foi quando eu ouvi ontem o Nicolas falando sobre isso, eu falei, mas peraí, 240? A Marcha do Nicolas é 240 quilômetros. Quando Gandhi começou a Marcha pelo Sal, Marcha do Sal, eram 240 milhas. Eram 400 e poucos quilômetros. Gandhi fez essa caminhada, começou com 78 pessoas. No final, eram centenas e centenas de milhares de hindus. E ele fez essa marcha divulgando o tempo todo, estou indo lá pela liberdade. Dentro de um projeto que o Nicolas também está fazendo. Ele fala, Deus falou, Deus pediu, Deus... Isso, Deus prega que nenhum de nós pode ser passivo, nenhum de nós pode enterrar nossos talentos, nenhum de nós pode se negar a contribuir a melhorar o mundo. Mas nenhum de nós, isso está na Bíblia, tem que ajudar os falsos, os hipócritas, os que não querem aprender. A Bíblia não manda ficar passando pano em safado, vagabundo. A Bíblia não manda ficar passando a mão em quem não quer nem trabalhar, nem quer ouvir conselhos. Então, a Bíblia manda agir, Deus manda agir. E o que Gandhi fez? Ele desenvolveu um sistema chamado da não violência, o Satyagraha. A gente tem que fazer algo que Henry Thoreau escreveu num livro no século XIX, desobediência civil. É um direito do cidadão não concordar com o Estado tirano, com o Estado de déspota, com o Estado que não obedece nem às leis. E nós temos hoje um estado de aberração jurídica no Brasil, onde alguns membros do Supremo Tribunal Federal escancaradamente cospem na Constituição. Então, a caminhada do Nicolas, na minha percepção, busca reproduzir, e nós vamos ajudar o máximo, no Brasil do século XXI, a caminhada do sal, a caminhada que Mahatma Gandhi conduziu na Índia, um grande passo para a independência da Índia, que só chegou em 1947. A caminhada dele foi em 1930, o movimento cresceu ao longo de muitos anos. Gandhi foi assassinado por um extremista hindu, ele era hindu, 6 meses antes da independência da Índia. Então, temos que fazer esse ato, é um ato de cidadania, caminhar com o Nicolas. E eu penso o seguinte, Wellington, pode juntar tudo quanto é político, pode ir lá tirar casquinha, pode ir lá aparecer, pode tirar foto com o Nicolas, pode. Até você, como é que é o nome daquele moço que eu esqueço sempre, o lindinho lá namorado da... Lindbergh, é tão importante. Ele é tão importante na minha existência. O nome do Lindinho. Lindinho, né? Então, o Lindinho... Tá gripado, doutor? Tô gripado. O Lindinho, na verdade, uma coisa no nariz. O Lindinho, pode ir lá. Lindinho, você que foi da Uni, lá em 92, dos caras pintada, que foi falar contra o Collor... Lá nós batemos palma pra você, Lindinho, mas você provou que você é um malandro, safadinho, só quer mamar nas tetinhas do governo, dos esquemas da esquerda que você tá. Ó, Lindinho, vão juntar centenas e dezenas e milhares de jovens dessa geração atual. Chama os jovens dessa geração, jovens, entrem na caminhada, jovens de Brasília e região, jovens de comunidades de várias distâncias, juntem-se em ônibus, vão para essa caminhada. Essa caminhada é de não violência, essa caminhada é pela liberdade, essa caminhada é para enfrentar o Estado absolutista que hoje tem no Brasil. E detalhe, sempre lembrando vocês, que está lá em Mateus 10, 16, 10, 13, sede prudente, espertos como as serpentes. A gente sempre falava nas manifestações dos patriotas, não se deixem levar pelos black blocs, pelos agressores. Lembram disso? A gente falava, eu, Borg, a gente falava sempre, não deixem os agressores destruir as manifestações. O que eles fizeram? Inventaram o 8 de janeiro, mandaram primeiro os agressores e o povo chegou atrás. Cuidado sempre com isso, sejam espertos como as serpentes. Mas façamos, lá em Brasília, no caminho de Brasília e no Brasil inteiro, desobediência civil e paralisação no Brasil nesse final de semana contra a ditadura que existe no país.